Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, ao podcast. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu adoro, que é o feedback do amor, só que eu vou contar ele através de uma lenda. Conta a lenda que havia uma tribo que elogiava quando alguém errava. O pajé pegava a pessoa que tinha cometido um erro ou maldade contra algum outro membro da tribo e colocava essa pessoa no centro de um círculo, onde o primeiro círculo era composto das pessoas que o conheciam desde que ele nasceu e o amavam. E o segundo círculo era composto da tribo inteira. O pajé pedia para que essa tribo ficasse em silêncio e só o primeiro círculo que estava ao redor dessa pessoa dissesse palavras que remetessem a essa pessoa que errou quem ela era, lembrassem a ela quem ela era. Então eles falavam palavras como: você é muito bondoso, você é uma pessoa muito prestativa, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa amável, agradável. E assim essa pessoa se reconectava com a sua própria essência e lembrava quem de fato ela era. Ou seja, aqui falando em técnica, a gente está lembrando a essa pessoa quem ela é, né? A gente está falando sobre a autoestima dela, para que a gente não mexa na autoestima dela. Ela é uma pessoa bondosa, ela é uma pessoa prestativa, uma pessoa caridosa, amável, apesar dela ter errado. Ela não deixou de ser, tá? Então vamos botando a técnica no meio. Depois o pajé dita para a pessoa, não julga, dita para a pessoa o erro que ela havia cometido e a consequência que as pessoas sofreram por causa daquele erro. Então, o pajé aqui, ele na verdade, ele está trazendo a consciência daquela pessoa que já foi preparada antes a lembrar quem ela era de fato, né? Porque talvez ela tenha errado porque ela se separou um pouco de quem ela era e ela se perdeu, se equivocou, fez alguma coisa impensada. Então ela foi primeiro lembrada, depois ela foi dito a ela: olha, por causa do erro que você cometeu, olha só a consequência, olha o que você fez para fulano, para Beltrano, ou que todo mundo está colhendo por causa disso que você fez ou deixou de fazer. Depois, o pajé pedia novamente para que as pessoas da família, né, esse círculo, falasse para essa pessoa que errou o quanto ela sabia fazer de coisas boas, né? Se conectar novamente com as habilidades dela. Dizer para ela coisas do tipo: você é uma pessoa que faz muito bem comida, você é uma pessoa que faz muito bem a lição com os outros índiozinhos, você é uma pessoa que faz muito bem os outros rirem, você é uma pessoa que faz os outros se sentirem felizes porque você está sempre fazendo coisas engraçadas. E lembram essa pessoa então o quanto ela é hábil, quanto ela tem de capacidade para solucionar problemas. Porque quando uma pessoa comete um erro, às vezes o julgamento é tão pesado que mexem com quem ela é e com a capacidade dela de resolver o problema. Então aqui a tribo inteira, né, essa família levada, guiada pelo pajé, faz com que essa pessoa se sinta então querida, se sinta amada, apesar do erro dela. E eles separam o erro da pessoa, tá? E por que que isso é feito na frente da tribo inteira? Para que os outros tenham empatia por aquela pessoa, para que os outros lembrem, porque eu não sei se você já me ouviu falar sobre empatia, mas eu sempre digo, empatia é dito de uma forma bem solta ou equivocada.
Empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é você se posicionar no lugar do outro, mas verificando as experiências dele, verificando a história de vida dele, a carga, a bagagem dele e dando a ele o apoio que ele precisa para que ele resolva aquela situação de acordo com as possibilidades dele, porque ele é que vai colher aquilo. Eu sempre digo que quando você diz, eu vou me colocar no lugar do outro, se eu estivesse no seu lugar eu faria desse jeito, isso daí é conselho, porque você vai colher ou vai dar para o outro a colheita de um resultado que está baseado na sua experiência, nas suas habilidades, no seu entendimento de mundo, tá bom? Então aqui a empatia, ela é vista como se fosse um grande óculos de 6 graus e que você não tem miopia, por exemplo. Então a ideia é, pega o óculos de 6 graus, bota aí em você e me diz se você enxerga alguma coisa. Se o mundo que você enxerga, a experiência que você tem de caminhar, realmente vai te levar ao lugar que você deseja chegar se você tiver um óculos de 6 graus. Então a visão daquela pessoa do mundo é diferente, é dela, é com a colheita de experiências que só ela teve por vivenciar a visão dela crescendo o grau dela. Então você não tem essa experiência, você não pode dizer que você vai se colocar no lugar dela e que a solução está aqui. Para você se colocar no lugar dela, você tem que tentar vestir o óculos dela e tentar entender o mundo dela e como é possível para ela colher alguma coisa com as habilidades que ela é capaz. Entendido? Beleza? Então tá bom. Então a empatia é mostrar, ali é pedido para a tribo, né? A tribo enxerga tudo, vê tudo acontecer, porque ela vê que não há julgamento, ela vê que aquela pessoa, para algumas pessoas, ela é importante, apesar dos problemas que ela, né, causou com aquela situação, e ainda ela é vista como uma pessoa que tem habilidades. Então, com isso, o pajé diz para as pessoas o seguinte: tenha empatia por essa pessoa, apoie ela para que ela saia dessa rota, porque vocês viram o quanto ela é uma pessoa que é importante para essa família, o quanto ela é uma pessoa bondosa, habilidosa, porque vocês ouviram todos eles falarem, e o quanto ela é capaz de entregar coisas boas para nossa tribo, para vocês, para todas essas pessoas. Então as pessoas se envolvem mais com o apoio a essa pessoa para ela realmente não errar mais ou ela então resolver o problema. Por que eu contei toda essa história do feedback do amor, né? Que aqui a gente ainda não falou em nenhum momento do feedback do amor. O que é esse feedback? É você, toda vez que alguém dentro da sua casa estiver criando problemas, tendo problemas, você se lembrar da história da tribo. Você não vai atacar a autoestima dessa pessoa. Você vai lembrá-la quem ela é. Você vai cuidar para que ela não se esqueça e não se afaste cada vez mais de quem ela é verdadeiramente na essência, porque quanto mais ela se afasta, mais bobagem ela vai fazer. Então você vai trazer ela para mais perto da essência dela. Você vai pontuar e não julgá-la. Você vai mostrar, olha só o que você fez. O que você fez trouxe todo esse problema para todos nós ou para você. Olha só a consequência que você ou todos vão colher por causa desse ato. Será que esse ato que você cometeu realmente foi bom? Se ele se repetir, o que você acha que vai acontecer daqui para frente, né? Trazer a pessoa para um ato de consciência. Gente, eu sou alérgica a pólen, vocês já viram nos outros vídeos, né? Então, enfim, eu vou me coçar, desculpa. E depois lembrar ela o quanto ela é capaz, o quanto de habilidades ela tem e ela é capaz de resolver e solucionar aquilo. E como você é uma pessoa empática, você pode apoiá-la, não é fazer por ela, é apoiá-la a solucionar aquele problema. Entendeu?
Bom, né? Muito bom. Parece que não vai funcionar. A primeira vez você meio que fala, não vai. Você está totalmente descrente. Aí depois na segunda você fala, peraí que eu vou começar a dizer para essa pessoa o quanto ela é boa. Mas depois você dá uma descambada. Porque não é o padrão, né? Não é o padrão que a maioria das pessoas tem de falar com o outro sobre problemas. Mas aí na segunda vez você já consegue fazer só a amostra. Na terceira sai tudo perfeito. Manda bala, tá? Depois me conta como é que ficou, tá? Um grande abraço, curte aqui. Se precisar falar comigo nos boxes aqui de informações do YouTube, você me acha. Um grande abraço.